Tudo bom, pessoal? Eu quero falar um pouco hoje sobre o livro Receita Previsível, do Aaron Ross. Eu trouxe aqui o meu sócio, Ricardo Golzer, que estudou bastante sobre esse assunto. Eu também estudei bastante, mas eu acho que ele sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Então, e aí, Ricardo, tudo bom? Bom dia, pessoal, tudo bem? E vamos falar sobre esse livro. Não deu para trazer o Aaron Ross, né? Então, com o Ricardo. Acabamos não batendo agenda com ele, né? Não deu certo ali. Então, vamos falar sobre o livro Receita Previsível. O que é o Receita Previsível? O Aaron Ross, ele trabalhou na Salesforce, né, que é uma das maiores empresas de software como serviço do mundo, e ele conseguiu 100 mil em MRR, né, 100 mil dólares. 100 milhões. 100 milhões, é pouca diferença, né? 100 milhões de dólares em MRR. Em ARR? De ARR? Isso. É verdade, estou errando tudo. ARR seria receita recorrente anual. Isso. E eles conseguiram montar uma máquina de vendas previsível. E foi muito legal, esse livro é muito legal, e não tem como a gente falar de software como serviço sem falar nesse livro. Esse é um dos principais livros sobre software como serviço que tu pode ler hoje, de como tu montar e estruturar a tua máquina de vendas da tua empresa de software como serviço. Então, Ricardo, se puder falar um pouco do que tu estudou, sobre o que a gente já fez aqui, vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Claro, assim, ó, até para ver hoje, vale muito a pena falar sobre, já que o canal fala sobre SaaS, né? Porque a Salesforce hoje é uma das maiores empresas de SaaS, né, do mundo, né? Hoje, na época, eles faturaram 100 milhões ali anual, mas hoje eles já estão faturando mais de 70 vezes isso, com um faturamento anual em torno de 7, 8 bilhões por ano, né? Então é muito dinheiro mesmo, os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo. Acho que antes de conversar sobre a máquina de vendas previsível, é importante a gente lembrar que as duas verticais de vendas, né? Você pode ter vendas inbound, que é quando o teu cliente entra em contato com você, você monta toda a tua estrutura de marketing ali voltada para que o teu cliente tenha a possibilidade, né, de conectar com você, ele te perguntar alguma coisa, ele solicitar algum conteúdo teu, ele solicitar para teste, pedir ligação. Então, né, quando o cliente vem atrás da gente, você já tem um posicionamento, uma marca forte, e eles vêm atrás de você procurando solução ou procurando ajuda, né? Então aí você já tem que ter o teu time de vendas já para atender, para recepcionar esse cliente. E a outra vertical é o outbound, que daí é exatamente o inverso, né? Quando você entra em contato através de ligações frias, através de um contato frio com o teu cliente, com aquela, na verdade, com empresas ou pessoas que sejam a persona do teu produto, né? Aquela que tem um perfil de cliente para ser atendido pela tua solução. E é exatamente essa vertical, esse formato que o Aaron Ross, né, o autor, utilizou para alavancar as vendas da Salesforce. Então, assim, ó, o livro ele consiste em ensinar, né, em dar toques e contar a história de como eles implementaram essa metodologia de máquina de vendas previsível dentro da Salesforce. E para que você consiga entender um pouco mais, ele sempre coloca ali que essa máquina de vendas previsível, ela possui 3 pilares, né? E o primeiro pilar, que é o pilar, para mim, mais importante, é que você precisa gerar leads previsíveis, de forma previsível. Por quê? Porque é muito comum que o gestor da empresa, o CEO ou o gestor comercial, quando precisa alavancar as vendas, quando precisa subir o poder de vendas da empresa, acredite que, para trazer mais vendas, eu preciso ter mais vendedores. Se eu contratar mais vendedores, se hoje eu tenho 10 vendedores, eles fazem 100 vendas, se eu contratar 20 vendedores, eu terei 20 vendas. E isso é um mito, é um erro que acontece, já aconteceu com a gente. Isso, né, eu ia falar sobre isso. Eu li um outro livro da Salesforce, que foi escrito pelo Mark Benioff, que é o fundador da Salesforce, e ele fala disso, né? Tem essa frase lá dentro do livro. Uma das coisas que a gente fez para a gente aumentar o número de vendas foi aumentar o número de vendedores. E eu não duvido que seja verdade o que ele está falando, só que ele tinha junto um processo de vendas, e o gestor não tinha um processo de vendas, e por isso que não funcionou só adicionar mais vendedores, né? É o que eu sempre chamo de tu tem que esquentar a cadeira do teu vendedor, tu tem que ter uma posição ali para ele trabalhar. Porque assim, não é que isso não vá, se eu aumentar o número de vendedores, não vai aumentar o número de vendas. Não é que isso não vai acontecer. Mas é que para que aconteça de forma escalável, você precisa ter demanda para ele trabalhar.
esse vendedor precisa de leads. Na verdade, ele vai exercer processos dentro do teu time comercial e através desses processos ele vai trazer vendas. Só que para isso ele precisa de oportunidades de negócio. Então, a gente tende a pensar que toma aí o vendedor, te vira, tu vai atrás de cliente, liga para alguém, cara, te vira, né? Mas não é assim. Tu tem que ter uma estrutura, tu tem que... O vendedor não necessariamente é bom em tudo, em prospecção, em geração de lead, para depois, né? Tem processos para poder fazer a máquina funcionar. Isso, exato. E você precisa gerar esse acompanhamento para ele, porque, mas ele pode entrar em contato da forma que ele quiser ali, solta o vendedor e vai trazer suas vendas. Só que isso é um pouco de desperdício de tempo e dinheiro. Porque se você organizar o teu processo, você criar essa máquina comercial, essa máquina de vendas previsível, você consegue alimentar ele de uma forma que, conseguir entregar para um vendedor, eu posso fazer o mesmo processo com o segundo vendedor, terceiro, e assim eu vou gerando, eu vou escalando junto com ele as outras pessoas que precisam estar no processo para que ele tenha um pipeline sempre nutrido de novas oportunidades. E aí vem o segundo pilar. O segundo pilar é ter pessoas focadas em prospectar. Ou seja, pessoas que realmente só vão fazer a parte de prospecção. Eles não vão se preocupar com finalizar a venda. Por quê? Porque o teu vendedor, ele quer fazer vendas, ele quer vender. E é exatamente isso que ele tem que focar, é exatamente isso que ele tem que fazer. Ele tem que se preocupar com o número de vendas. Por quê? Você comissiona ele, você paga ele para trazer vendas. E você agrega na função dele prospectar. Automaticamente ele vai perder 70% do tempo dele prospectando, gerando negócio, e só 30% do tempo dele ele vai passar vendendo. Ou seja, ele vai aquele gráfico, né, de vende e cai as vendas, vende e cai, porque ele vender para os que prospectou e depois ele tem que parar para vender, e vice-versa. E com dois, né, com um pré-vendedor e um vendedor, aquela máquina continua rodando e o número de vendas aumenta. Isso, exatamente, a famosa sanfona de vendas, né? Porque todo o ser humano é uma característica nossa, querer fazer sempre aquilo que é mais confortável, mais agradável, aquilo que eu mais gosto. E eu sou vendedor, eu gosto de vender. Então, eu fico longo do tempo prospectando, sem venda nenhuma. Assim que eu tiver negócio, eu começo a vender e eu paro de prospectar. E aí as vendas dão um boom, né? Vão lá para cima. Porém, quando eu acabo todas as minhas oportunidades, eu tenho que voltar a prospectar e eu volto a zerar, passo a ter semanas de venda, meses de vendas nenhuma, né? Aquela época de vacas magras, digamos assim. Por quê? Porque agora estou prospectando. Então não fica algo contínuo, você não tem uma recorrência de vendas no teu time comercial. Então você precisa, o segundo pilar é muito importante, você precisa ter pessoas que fazem só isso. Lá no livro eles chamam de SDR, né? Que seria em português o representante de desenvolvimento de vendas. Aqui a gente chama de pré-vendas, já é algo que está acontecendo no Brasil, a gente já faz alguns anos isso, funciona muito. Você também, isso ajuda a vencer a dificuldade de trazer novos vendedores com experiência, isso acaba reduzindo até mesmo o custo do teu time. Então é muito importante, é bacana estudar sobre SDR. O pré-vendedor não precisa saber a fundo, o trabalho dele é conversar com o possível cliente, entender as dores do possível cliente e depois passa para o vendedor, que esse sim é muito mais experiente. Isso, e esse SDR, ele é exatamente a pessoa que fica entre o marketing e os vendedores. Ou seja, ele recebe a lista de contatos para que ele possa prospectar esses clientes e entender quais desses têm a possibilidade de gerar um negócio, de comprar o teu produto ou serviço através de um vendedor, e assim que ele termina o processo dele, identificou que, olha, o cliente tem interesse em conversar o lead tem interesse em conversar com o vendedor, e existe a possibilidade da gente fazer negócio, ele encaminha, faz a passagem de bastão, que a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, para o vendedor, e aí o vendedor, ele entra aí esse lead vai entrar no mesmo processo do teu lead que vem lá do inbound. A partir dali, o processo de vendas e a qualificação, ela é a mesma do lead que vem do teu marketing, direto do teu marketing através do teu inbound marketing, teu marketing de conteúdo. Tá? Uhum. E para fazer essa máquina de vendas, né, quando o Aaron Ross teve esse desafio de escalar o time comercial de lá, algo que
ele tinha um problema no outbound, era o cold call, fazer aquelas ligações frias, e realmente quem já fez sabe, é desconfortável. Na 90% dos casos, a pessoa que atende, pelo menos no início, ele se sente sendo invadido o tempo dele, como se tivesse, poxa, lá vem um cara me vender, não quero comprar nada teu. Por quê? Porque ele não está pensando na tua solução, ele não está pensando em solucionar exatamente o problema que tu soluciona nesse momento. Então não é algo... interrompendo ele, né? Isso, exato. E aí a gente já está tentando vender, nós já vamos entrar em uma negociação. A última coisa que eu quero é que ele tenha esse sentimento de que eu estou interrompendo o tempo dele. E aí isso era algo que incomodava muito o autor. E aí o que ele criou? Ele criou o Cold Calling 2.0, que tem como ideia enviar e-mail para os clientes de conexão, um e-mail para abrir as portas assim para uma conversa, para que você não interrompa o tempo do teu cliente, o dia dele. Por quê? Porque ele acredita, e é verdade, né? No e-mail, o cliente vai responder quando ele estiver com tempo para responder e-mails. Então vai ser o momento em que ele não vai se sentir interrompido, não vai ter que parar o que ele está fazendo para te atender. É diferente do telefonema que toca ali no meio do dia dele. Não, quando ele estiver respondendo e-mail, ele vê. E aí, nesses testes de e-mails, ele identificou algo muito bacana, que primeiro ele mandou 100 e-mails com aquele textão, um texto gigante, contando toda a história da empresa, já com gatilhos de vendas, já falando sobre a solução dele, produto, com call to action, com tudo que tinha de possível naquele e-mail. Aí o que acontece? Não teve muita resposta, não deu muito certo, ele até pensou assim, poxa, isso não vai funcionar. Mas daí ele decidiu mudar e fez outro teste com e-mails curtos e diretos. O fulano de tal, seguinte, eu gostaria de conversar com o responsável por tal setor dentro da sua empresa, porque eu trabalho com isso e aquilo. Com quem eu devo falar? Aí essa pessoa que recebeu o e-mail, se ele era o responsável, ele dizia, é comigo mesmo, ou senão a pessoa indicava alguém que seria o responsável por esse setor. E ali eles já conseguia também encontrar um horário de conexão na agenda do cliente para que não ocorresse aquele desconforto de, olha, posso estar te atrapalhando agora, mas eu gostaria de falar sobre algo que é importante para mim no momento, ou seja, algo que vai me beneficiar, que é vender o meu produto para você. Então, essa questão dos e-mails já ajuda a romper essa dor, esse problema, e os e-mails curtos ajudaram bastante ele a ter mais resposta desses prospects. Sabe que eu penso outra coisa sobre isso, que ele não faz informação. Os e-mails servem como uma propaganda também. Porque quando tu conversa com a pessoa, uma marca, tu cresce uma marca na cabeça de uma pessoa com repetição. Então, tu manda um e-mail antes, a pessoa, por mais que ela não dê bola, ela já ouviu falar de ti. Daí, quando tu for ligar para ele, eu já ouvi falar de ti, ele já tem um reconhecimento mínimo do trabalho, e de repente ele já te dá atenção porque ele já te conheceu um pouquinho. Não é aquela ligação fria mesmo, né? Literalmente fria, que a pessoa começa a falar, ela está sendo interrompida e nem sabe o que é o assunto direito. Isso, exato. E outra, quando tu liga para o cliente e ele não pôde na hora, deu um balão, depois de um tempo ele lembra de você, quem sabe até tem interesse, mas não lembra como te encontrar de novo. E aí o e-mail, é outra coisa que eu acho bacana, ele pode procurar, né, ali fica como uma agenda para ele poder recorrer ao teu contato no futuro, caso ele tenha interesse em retomar a conversa, o assunto. Vamos lá, voltando ao Cold Calling, outro ponto que tem, que também é revolucionário e ajuda muito a ter resultados na tua máquina previsível, é criar listas. Porque depois que você começa a criar listas, você começa a entender cada vez mais qual que é a persona, qual que é o ICP, né, o perfil de cliente ideal da tua empresa, e você consegue entender cada vez melhor e personalizar cada vez mais o atendimento a esta empresa. Você consegue entregar soluções cada vez mais personalizadas a esse ramo. E aí, com essas listas, é onde você vai fazer uma recorrência de e-mails diários para que você tenha sempre retorno de clientes dizendo, vamos conversar, o responsável é tal pessoa, liga para tal telefone, fala com um tal gerente que é ele que é o responsável por isso. E aí você começa a gerar leads de forma previsível.
Por quê? Com o tempo, isso vai gerando uma estatística de tantos e-mails que eu encaminho, tantos eles respondem, desses que respondem, tantos avançam, desses que avançam, tantos eu consigo fazer a passagem de bastão. E eu gero, então, com 100 oportunidades, de 100 leads, tantas oportunidades para o meu time comercial. Isso é a receita recorrente, do início do funil ao final do funil. E com isso, se aparecer, tu precisar colocar mais vendedores, tu tem noção de quanto que um vendedor a mais vai te trazer de retorno. E tu consegue escalar o crescimento da tua empresa tendo esses números. Isso, e não é à toa que é o sonho de todo empreendedor, de todo empresário, criar sua máquina de vendas previsível. Porque a partir dali você consegue exatamente saber como você pode, digamos que, comprar crescimento para a tua empresa. Você sabe, olha, se eu colocar esse vendedor ali, vai ter tanto de custos, eu vou precisar ter mais tantos desenvolvedores de conta para alimentar o pipe dele, o custo vai ser esse, mas com tantas oportunidades eu consigo gerar tanta receita. A tua empresa passa a se tornar realmente uma máquina, por isso que o nome é máquina de vendas previsível. Porque você consegue saber, olha, se eu fizer tanta força aqui, lá no final eu vou ter tal resultado. Então, eu sei qual é a energia que eu tenho que direcionar para a máquina para ter resultado. Outro ponto mas se eu for montar na minha empresa, minha máquina de vendas, de vendas previsível, o que eu preciso fazer, quais são os pontos que eu preciso cuidar? O primeiro e muito importante você precisa iniciar identificando qual é a persona da tua empresa, qual que é o cliente ideal, qual é o ramo, se é uma empresa, que tipo de serviço ele presta, qual é o tipo de dor que ele tem, qual é a pessoa dentro dessa empresa que é responsável por tomar a decisão de compra do meu produto. Deixa eu falar sobre isso. O Aaron Ross fala que o marketing do Salesforce conseguia trazer bastante lead, mas de pequenas empresas. E eles precisavam, grandes empresas, né? Eles precisavam de grandes contas. E eles só conseguiram isso graças ao que ele fez, né? Esse projeto de receita previsível que ele criou. Isso, porque até eles fazem uma analogia, né? Que a máquina de vendas previsível, o outbound, ele é como se fosse uma pesca com arpão, né? Você escolhe o peixe que você quer e você vai atacar diretamente aquele peixe. Já o inbound, ele seria a pesca com rede, onde você joga a rede e dentro pode vir uma botina, estrela, pode vir tartaruga, pode vir peixe pequeno, pode ser que até que venha oportunidades que você quer, mas vem junto muita sujeira, muito lead que você vai ter que limpar. E na grande maioria das vezes não vem exatamente o lead com o perfil que você quer. Por quê? Porque é aberto, qualquer um pode conectar com você, qualquer um pode procurar, e pode ser que a empresa que é a tua persona, o teu ICP, não esteja ali dentro. Então é exatamente isso, você direciona, você não consegue escolher o momento do cliente de estar pensando em solucionar aquele problema, em adquirir uma solução igual à sua, porém, você consegue escolher a pessoa com o perfil ideal para o teu projeto, para que a tua solução consiga atender. Então, depois de ter exatamente esse perfil, o importante é criar listas. E aí o que acontece? Quando eles escreveram o livro, lá no início dos anos 2000, acredito eu... Foi 2010, não foi? E acho que 2010 foi a tradução para o português, se eu não me engano. Depois tem que ir atrás dessa informação. Mas não era tão fácil de criar listas como hoje. Hoje o LinkedIn está explodindo, você consegue encontrar, assim, né? Se o teu cliente não for muito pequeno, se for muito pequeno, pode ser que você tenha dificuldade, mas dependendo do perfil do cliente, tu consegue encontrar todos os decisores da empresa no LinkedIn. Outra coisa, redes sociais hoje é muito fácil de conectar, muito fácil de encontrar as empresas. Na internet, hoje existem empresas que identificaram essa demanda e hoje trabalham exatamente com isso, vendendo listas do perfil de empresa que você precisa. Eles até te ajudam a estudar o teu ICP para identificar qual que é realmente o perfil para que facilite o trabalho deles. Então, isso está muito avançado, que faz tornar cada vez mais interessante estudar a questão da receita, do receita previsível. Então, depois que você tiver essas listas, você precisa montar e-mails... Qual é o nome da empresa mesmo, o pessoal ir atrás, se quiser? Hoje a Hamper ela é uma empresa que ela trabalha direcionada no LinkedIn. Então, a máquina dela, o CRM deles já é um LRM, acho que é para lead. Então, ele já busca automaticamente dentro do LinkedIn as oportunidades, já te ajuda a conectar.
O LinkedIn tem também agora uma ferramenta exatamente para encontrar as pessoas que você precisa. Sales tá bom? Navigator, né? Acho que o Sales Navigator, exatamente, ele já te ajuda a encontrar exatamente o decisor que você precisa de empresas do ramo que você precisa também. Tem agora... E tem a Outbound Marketing também, que eles tiveram umas inovações legais nesse processo do Receita Previsível, né? Que é, por exemplo, eles criaram a ideia do inteligência comercial, né? Porque no Brasil não existia, e não existe assim, a fundo, pelo menos para alguns setores ainda, né? Para encontrar leads, por exemplo, nós aqui do Gestor, a gente trabalha com micro e pequena empresa. Não existe esse perfil que a gente ataca, não necessariamente está no LinkedIn, é difícil. Então, eles ensinam lá como que tu pode fazer esse processo de criação de leads com inteligência comercial. Inteligência comercial seria uma pessoa, né, específica fazendo esse trabalho e criando essas listas para o teu pré-vendedor. É antes até do pré-vendedor, né? Isso, na verdade, ele fica entre o marketing e esse SDR. Ele é o cara que cria as listas. Ele é inteligência comercial porque ele estuda o teu mercado, entende quais são as melhores pessoas, os melhores ICPs para trabalhar nesse formato, e ele ajuda a criar essas listas na internet, procurando através dessas redes, e ele é responsável por entregar essas listas prontas. Então, a meta dele não é gerar nem negócio para o vendedor, e sim gerar um número de oportunidades dentro de uma lista para mandar para o SDR trabalhar. Então, isso... Essa empresa Outbound Marketing tem gratuito, eles procuram marketing, cursos, tem um curso que eles ensinam passo a passo como fazer essa estrutura. Isso, eles têm o curso deles muito bom. E os meninos mandam muito bem mesmo. Outra empresa que pode te ajudar com isso, ela não ajuda na estrutura de Outbound, essas duas empresas, tanto a Hamper quanto a Outbound Marketing, eles ajudam na questão da estratégia para montar a tua máquina previsível. Até a Outbound Marketing tem o Reeve, que é uma ferramenta para ajudar na prospecção, especializada em prospecção. É a melhor e, na verdade, acho que é uma das grandes empresas do Brasil que faz isso. E também tem a Econodato, que é uma empresa que não faz a parte estratégica, mas ela consegue ali, o pessoal fala muito bem, eles entregam leads, conseguem entregar um conteúdo com listas com alto índice de aproveitamento e também te ajudam a entender essa tua persona para ir procurar cada vez mais assertivamente. E tem a Exact Sales também, né? Isso, tem a Exact Sales, que daí a Exact ela ajuda bastante, ela é muito boa, nós utilizamos, é muito boa para a parte de inbound, mas eles também têm uma operação para outbound para fazer exatamente isso aqui. Eles têm também uma ferramenta que pode ajudar na prospecção, uma ferramenta direcionada exatamente para pré-vendas, para SDR. Então, os caras também mandam muito bem, tem muito conteúdo deles na internet. A Exact 6 tem o Spotter é a ferramenta deles que ajuda o pré-vendas, que é exatamente a parte de ferramentas, né? Que era o terceiro pilar que a gente conversou. Sim. Aí depois que você tem essas listas, você sabe para quem que você vai procurar, encaminhar os e-mails, monta os e-mails, e depois o teu SDR, o teu pré-vendedor, ele vai identificar dentro desses e-mails que responderam quem tem a possibilidade de gerar, de realmente comprar o teu produto, de gerar negócios e ser uma grande oportunidade lá para os teus vendedores. Então, depois que fez toda essa parte de prospecção, o teu pré-vendedor ele vai conversar com esses leads, não focando em vender, e sim focando em entender a dor desse cliente, tentando identificar quais são os problemas que ele faz, qual que é o cenário dele. Nesse momento, ele vai usar muito do Spin, que é um outro livro. Tem outro vídeo aqui no canal. Eu tenho 2 vídeos aqui no canal Selling, que é todo o processo de como que tu vai fazer uma venda complexa. É um livro, tá? E a gente... Primeiro eu fiz um resumo sobre o Spin Selling e depois tem uma conversa que eu e o Ricardo fizemos, conversando mais a fundo sobre o Spin Selling. Dá uma procurada no canal aqui, vai ser muito útil para a tua empresa de software como serviço, para ti saber organizar esse processo de vendas. Isso, exatamente. Até mesmo porque existem, acho que, duas etapas, 2 momentos importantes nessa parte da prospecção. Uma é a prospecção em si, encontrar, conseguir conectar de uma forma agradável, de uma forma bacana com o teu lead. E a outra é a parte de depois que eu conectei a conversa ali, onde eu vou tentar entender e qualificar essa oportunidade. Por quê? Porque no livro mesmo o autor fala
que não é somente encontrar pessoas com as quais eu consiga forçar ela a ir falar com o meu vendedor. Na verdade, ela tem que ter perfil. O grande papel dessa pessoa focada em prospectar também é identificar se a gente consegue ou não atender as necessidades dele e se o meu produto é ou não uma solução para ele. Por quê? Porque o processo só fecha quando o vendedor, assim que eu fiz a passagem de bastão, o vendedor me retorna com um ok, dizendo, olha, isso realmente foi uma oportunidade de negócio, ele tem o perfil que a gente precisa e ele tem uma dor que a gente pode atender e o cliente está interessado em conversar conosco sobre isso. Porque senão você acaba gerando um monte de sujeira, ocupando o pipeline do teu vendedor com oportunidades que não fazem o mínimo sentido. Então é muito importante que tenha esse feedback, esse retorno do vendedor para o pré-vendedor. E já que a gente falou em ferramenta, a Exact Sales ela é muito boa nisso. Ela entrega exatamente esse feedback. É o software, né? O Spotter. O Spotter, isso. Ele entrega o feedback do vendedor. Ele existe lá em questão de e-mails, encaminha um e-mail para o vendedor, dá um feedback da oportunidade que ele recebeu do pré-vendas para avaliar o trabalho, ver se em alguns critérios ali qual que foi a nota, qual que é a qualidade dessa oportunidade que ele gerou. Então, é importante ter uma ferramenta para que ela possa te ajudar. É um dos ter números pilares também, né? Isso, exato. E por que o terceiro pilar é ferramentas? Porque se você não tiver ferramentas para acompanhar os números, você não vai conseguir escalar, não vai conseguir mensurar se está indo bem ou mal o teu trabalho. Outra coisa, se for muito manual, o processo dos teus... Eles vão gastar muito tempo prospectando e também no decorrer do tempo, se eles prospectaram 100 oportunidades, com toda certeza eles vão se perder e eles vão deixar grandes oportunidades em cima da mesa porque eles já não conseguem encontrar, já não conseguem mais organizar a base deles. Então você precisa entregar boas ferramentas. O mercado já avançou muito em cima disso. Né? Então, nos Estados Unidos já está super avançado, no Brasil também, a gente já copiou muitas coisas deles lá em questão de ferramentas e processo. Então, hoje a gente já consegue encontrar com facilidade leads que têm perfil e ferramentas para trabalhar esses leads, como CRMs, LRMs, igual o Spot mesmo que a gente falou. Então, hoje tem muita ferramenta para ajudar nisso. E depois, como eu disse, então, depois que eu identifiquei a oportunidade, o grande ponto é a passagem de bastão entre esse time de desenvolvedor de contas para o time de vendas. E aí, nesse momento, tem várias dicas. Uma delas é vender o perfil do meu vendedor, é contar um pouco da história dele, é explicar o porquê que esse cliente, esse lead, deve falar com o meu vendedor e o que este vendedor ele vai ter para agregar, esse consultor vai ter para agregar na empresa desse cliente. Então, nesse momento, eu já estou com o gelo quebrado, a gente já tem uma conexão com esse lead, porque a gente já não abordou ele de uma forma agressiva, então a gente já conseguiu bater as agendas antes de conversar, então nesse momento ele já está realmente sentado, de portas abertas, para conversar com o teu vendedor e ouvir a proposta, realmente prestando atenção e não só querendo fugir. E Sim. Aí começa a previsibilidade das tuas oportunidades, com o teu marketing ou a tua inteligência comercial gerando listas, o teu desenvolvedor de contas encontrando essas pessoas, conectando e gerando oportunidade para os vendedores que vão começar a ter o pipeline nutrido destas oportunidades também. E aí entra outro ponto muito bacana, que você consegue montar o famoso funil em Y, digamos assim, onde o teu time de vendas recebe oportunidades do inbound, né, que são geradas através das tuas estratégias de inbound marketing. Marketing de conteúdo, por exemplo? Marketing de conteúdo, exatamente. Quem sabe, teste no teu sistema, todas as formas de atrair clientes, né? E também pelo outbound. Ou seja, você consegue, a tua máquina passa a ser, digamos, assim como o Google, como o teu site, gerar oportunidades para você também, através de forma ativa. E qual que é a grande sacada? Quem tem ferramentas aí de inbound marketing, de marketing de conteúdo, sabe que não é fácil de escalar. Chega no momento em que fica cada vez mais caro, cada vez mais difícil de atrair pessoas. E aí você dá aquela estagnada. Já no outbound, se você conseguir acertar a mão, a chance de você escalar quase que infinitamente é muito grande. Por quê? Porque basta... Daí o problema passa a ser gestão de pessoas, treinamento de pessoas e não necessariamente
leads, né? O lead não é mais um problema. Isso, passa a ser realmente escalar, encontrar pessoas com perfil, pessoas que possam fazer, que sigam um processo, que entendam a metodologia da receita previsível, e a partir daí você tem mais um canal, e um canal que você consegue escalar com quantidade de pessoas, ou seja, algo que você consegue interferir de uma forma bem mais drástica do que a parte do marketing de conteúdo. Então, é mais um formato. Dicas, assim como lá na prospecção é importante ter pessoas focadas nisso, porque senão, se eu botar fazer a venda, ele vai querer só fazer a venda e não vai querer prospectar. Nas vendas, aí agora algo um pouco mais pessoal, uma dica é também que o teu vendedor receba leads somente de um desses canais. Ele pode, sim, vai funcionar você mandar leads do inbound e do outbound para ele. Mas ele tem preconceitos, né? Pode ser que gere preconceito de um do lado. Ou o lead vem muito quente do outbound e ele não vai dar tanta atenção para o inbound, ou vem muito quente do inbound e ele não vai dar tanta... Pode ser que ele não dê tanta atenção ao lead do outbound. A gente fez testes internos aqui, a gente percebeu isso, né? Quando deu esse lead de trabalho, eu não vou... Daí o vendedor não fala isso, né? Isso. Ele só começa a escantear sem falar para ninguém e prefere um outro lead que é mais fácil de vender. Então, tu tem que separar isso. Pelo menos foi a nossa experiência. De repente, alguém conseguiu fazer de maneira diferente, né? Claro que a teoria é que você gere os dois com a mesma qualidade, os dois estejam no mesmo momento e os dois estejam na mesma profundidade dentro do processo. Mas pode ser que não aconteça. Então, é uma dica para que você possa cuidar e colocar um vendedor cuidando só disso. Pode ser que ele se especialize também em receber leads do outbound, ele entenda cada vez mais o processo e você consiga mensurar de uma forma mais assertiva também os resultados da tua operação e da tua máquina. Então é isso aí, né? Essa é a metodologia. Quero deixar grande demais o vídeo também. Leia o livro, né? É muito importante para quem está desenvolvendo uma empresa de software como serviço conhecer esses processos todos. Junto com esse livro, leia também o Spin Selling, que eu sempre recomendo. Se quiser estudar mais sobre software como serviço, dá uma olhada nos outros conteúdos que tem nesse canal. Eu tenho uma planilha de métricas SaaS que está disponível na descrição desse vídeo. Tem vídeo sobre como tu fazer as métricas de software como serviço da tua empresa. Tem entrevista com pessoas que já montaram empresas de software como serviço. Né? Tem, por exemplo, até com o fundador da TOTUS, né? Que não necessariamente... Agora é uma empresa de software como serviço, mas não iniciou assim. Tem isso aqui para te olhar. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui. E muito obrigado, Ricardo. Tá certo. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até mais.